Hoje vamos falar sobre uma figura que quase sempre é lembrada apenas como o irmão de Lady Diana, mas que carrega uma trajetória muito mais complexa, intensa e até controversa do que muitos imaginam. Charles Spencer. E eu já começo te fazendo um convite especial. Se você gosta de histórias reais, cheias de bastidores, conflitos, poder, tradição e emoção, já deixa o seu like agora porque isso fortalece muito o canal e mostra que você quer mais conteúdos como esse. E claro, se inscreva e ative as notificações, porque as próximas histórias prometem ser ainda mais profundas e surpreendentes. Quando o nome Charles Spencer aparece, a maioria das pessoas automaticamente o associa à imagem daquele homem firme, emocionado, discursando diante de milhões de pessoas no funeral de Diana, em 1997. Mas será que ele é apenas isso? Será que sua história se resume àquele momento histórico? Ou existe um personagem muito mais complexo por trás daquela cena que parou o mundo? Existe uma afirmação que divide opiniões até hoje. Charles Spencer não foi apenas o irmão protetor de Diana. Ele também se tornou um crítico feroz da própria instituição que ajudou a projetar sua família ao centro do poder britânico. E isso muda completamente a forma como enxergamos sua postura naquele período. No funeral de Diana, em um dos momentos mais assistidos da história da televisão mundial, Charles fez um discurso que muitos consideram até hoje um dos mais corajosos já proferidos em solo britânico. Ele falou sobre a irmã com emoção, humanidade e dor, mas também direcionou palavras firmes à imprensa, indiretamente, às estruturas de poder que cercavam a monarquia. Ao prometer proteger William e Harry da intrusão da mídia, ele não estava apenas consolando sobrinhos órfãos. Ele estava, de forma pública e direta, desafiando forças extremamente poderosas. Para muitos, ele foi a única voz verdadeiramente autêntica naquele momento de luto global. Para outros, porém, ele ultrapassou uma linha invisível, usando a comoção mundial para reforçar tensões antigas entre os Spencer e a família real. E é justamente nesse ponto que a história fica ainda mais interessante. O que pouca gente comenta é que a relação entre Charles e Diana, apesar de afetuosa e marcada por cumplicidade na infância, também teve momentos de distância e divergências. A infância dos dois não foi um conto de fadas aristocrático. Muito pelo contrário. O divórcio traumático dos pais, as disputas pela guarda, o ambiente emocionalmente instável dentro da aristocracia britânica deixaram marcas profundas. Crescer em meio a tradições rígidas, expectativas sociais enormes e exposição constante não é algo simples, especialmente quando se é parte de uma família histórica como os Spencer. Charles herdou o título de Conde Spencer ainda jovem. Com ele, uma responsabilidade gigantesca: administrar a propriedade de autor, uma herança histórica que carrega séculos de tradição. Não estamos falando apenas de uma casa grande, mas de um patrimônio cultural que exige manutenção constante, gestão financeira estratégica e decisões difíceis. Nos bastidores, ele lidava com pressões econômicas, custos elevados de preservação e a necessidade de manter viva uma tradição familiar que atravessa gerações. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal também era alvo constante da mídia. Seus divórcios e relacionamentos tornaram-se manchetes, criando uma exposição que, ironicamente, refletia o mesmo sistema que ele criticava. E aqui surge uma dualidade fascinante. Enquanto defendia a privacidade dos sobrinhos e criticava a intrusão da imprensa, sua própria vida era amplamente explorada pelos jornais. Isso levanta uma pergunta profunda: até que ponto é possível criticar o sistema quando se está inevitavelmente inserido nele? A mídia britânica reagiu de maneira intensa ao discurso de Charles no funeral. Alguns jornais o exaltaram como a voz da nação, destacando a emoção genuína e a coragem de suas palavras. Outros, porém, interpretaram o discurso como uma afronta institucional, sugerindo que ele teria atacado indiretamente a monarquia em um momento de extrema sensibilidade. A partir dali, cada passo de Charles passou a ser analisado com lupa. Cada entrevista, cada aparição pública, cada decisão pessoal parecia carregar um peso político, mesmo que ele não ocupasse nenhum cargo oficial na estrutura real. De repente, ele deixou de ser apenas o irmão da princesa e passou a representar algo maior, um símbolo de questionamento dentro de um sistema historicamente fechado. Embora Charles não faça parte da família real ativa, sua imagem pública ganhou dimensão internacional depois de 1997. Antes disso,
Ele já vinha construindo uma carreira sólida como escritor e historiador, publicando obras que demonstravam seu interesse profundo pela história britânica. Mas o discurso no funeral elevou seu nome a um nível global. E junto com o reconhecimento veio também um peso inevitável. Cada livro lançado, cada aparição pública, cada entrevista concedida era imediatamente associada à memória de Diana. Sua identidade pública ficou permanentemente ligada àquela tarde histórica. Isso ampliou sua notoriedade, mas também limitou a forma como o público enxerga sua trajetória, além daquele episódio. Nos anos seguintes, Charles continuou administrando o autor, transformando o local onde Diana está enterrada em um espaço de memória visitado por milhares de pessoas todos os anos. A propriedade tornou-se não apenas um símbolo de tradição aristocrática, mas também um ponto de peregrinação emocional para admiradores da princesa. Ele manteve sua carreira como escritor, deu entrevistas pontuais, em algumas ocasiões, voltou a comentar sobre a responsabilidade da imprensa e a necessidade de proteger vidas privadas de interesses sensacionalistas. Sua relação com William e Harry manteve-se respeitosa e discreta, longe de grandes declarações públicas, o que reforça a imagem de alguém que aprendeu a medir cuidadosamente suas palavras após um dos discursos mais marcantes do século. Com o passar do tempo, a intensidade daquele período parece ter moldado sua postura. Ele se tornou mais reservado, mais estratégico, mas sem abandonar suas convicções. E talvez seja exatamente isso que torna Charles Spencer uma figura tão intrigante. Ele é ao mesmo tempo herdeiro de uma tradição aristocrática secular e crítico de certas engrenagens do sistema que sustenta essa tradição. Ele é o irmão emocionado que falou ao mundo em um momento de dor coletiva, mas também é o administrador pragmático de um patrimônio histórico, o escritor dedicado, o homem que enfrentou falhas pessoais sob os holofotes. Na minha visão, Charles Spencer vai muito além do rótulo de irmão de Lady Diana. Ele representa uma combinação poderosa de tradição, conflito familiar, posicionamento público e complexidade humana. Sua história nos faz refletir sobre lealdade, coragem, privilégio, responsabilidade e as consequências de falar quando o mundo inteiro está ouvindo. E agora eu quero saber de você. Você acredita que Charles foi apenas um irmão defendendo sua família em um momento de dor? Ou ele se tornou um crítico que ousou desafiar estruturas maiores do que ele? Sua opinião é muito importante aqui. Então deixa nos comentários o que você pensa. Vamos transformar esse espaço em um debate inteligente e respeitoso. E se você gosta desse tipo de análise profunda, cheia de contexto e emoção, já se inscreve no canal e ativa as notificações porque os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo nas histórias que o mundo pensa que já conhece, mas que guardam segredos surpreendentes nos bastidores.